No Brasil, cerca de 400 mil pessoas sofreram um acidente vascular cerebral anualmente. O AVC já foi a principal causa de morte no país e atualmente figura entre as primeiras posições, assim como em outras partes do mundo. Além disso, o infarto do miocárdio e o AVC representam uma grande carga de doenças relacionadas ao estilo de vida, como má alimentação, tabagismo, estresse e doenças crônicas, incluindo hipertensão e obesidade. Mas aqui temos que fazer um adendo. Engloba tanto a questão física quanto a questão mental, que são as substâncias psicoativas. O tabaco, o cigarro, o álcool e as drogas ilegais. As substâncias, as drogas, em geral, legais e ilegais, elas são muito traiçoeiras. Elas trazem um bem-estar no início do uso. A pessoa sente realmente uma sensação boa, mas com o passar do tempo de uso, de horas até meses, anos de um uso frequente ou até, de certa forma, abusivo, no caso de uma dependência química, eles vão trazer problemas tanto no corpo quanto na mente. E por problemas no corpo, aqui lê-se problemas ou alterações neurológicas. A cada vez que a gente usa uma substância, a gente acaba perdendo milhões de neurônios, milhares de milhões. E com o passar dos anos, as ilusões se tornam tão grandes que levam as pessoas a terem sequelas ou consequências graves. O tratamento do acidente vascular cerebral, seja ele o acidente isquêmico, o famoso derrame, que é quando entope uma artéria dentro do cérebro, ou o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é quando você tem um grande sangramento para dentro do cérebro, ele depende principalmente de uma coisa, o tempo. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais rápido a pessoa tiver acesso a um tratamento neurocirúrgico e neurológico experiente e adequado, melhor serão os resultados. Então, dito isso, a gente entende que tanto é preciso criar centros de tratamento de AVC no país inteiro que tenham experiência e capacidade de lidar com esse tipo de doença tão prevalente e tão urgente, como também é preciso que a cultura nossa inclua esse entendimento de que você precisa chegar rápido no tratamento médico quando você tem uma suspeita que seja de um acidente vascular cerebral. É a mesma coisa do tratamento do infarto do miocárdio, do infarto do coração. Todo mundo sabe que uma pessoa que sofre um infarto do coração tem que ser levada às pressas para um hospital para ter um atendimento rápido, porque assim ela tem uma chance. É a mesma coisa para o acidente vascular cerebral. É preciso levar para um hospital para tratamento. Temos uma frase sobre isso. Tempo é cérebro. Ou seja, quanto menos tempo você gasta para chegar na unidade de tratamento de saúde, menos cérebro você perde, melhor é o resultado, mais vidas são salvas e com maior qualidade. E com relação à qualidade de vida, piora da qualidade de vida e o aumento do AVC, a gente viu isso muito porque hoje a gente tem população cada vez mais sedentária, cada vez mais obesa, com hábitos de vida ruim, alimentação ruim, e tudo isso são fatores de risco para o AVC. Isso tende a aumentar a pressão, tende a piorar a diabetes. A gente tem pacientes hoje fumando, vape hoje está muito difundido e é um fator de risco. Então, a gente sabe que grande parte dos AVCs, eles são evitáveis, controlando esses principais fatores de risco, mas como hoje a população ela está tendendo a ter um estilo de vida cada vez pior, isso associado a altas cargas de trabalho, ansiedade, então isso tudo junto vem colaborando com o aumento do risco de AVC. Uma das doenças que está associada a uma das principais causas de morte também no país é o AVC, acidente vascular cerebral. E segundo a Sociedade Brasileira de Acidente Vascular Cerebral, esse número de mortes vem aumentando ao longo dos anos, o que é contraditório, porque as informações estão aí também a todo momento. Mas os números mostram pra gente que em 2020, por exemplo, nós tínhamos 109 mil casos de morte causada por acidente vascular cerebral. Ano passado, em 2023, esse número já subiu para 112 mil casos. E o que está faltando, se não é a informação, se não é o diagnóstico? É o acompanhamento de perto e personalizado dessas pessoas. É que a população esteja amparada com profissionais da saúde, médicos, nutricionistas, que acompanhem a rotina desse paciente e consiga trazer orientações que sejam viáveis para a realidade deles.
A estimativa é que esses números aumentem nos próximos anos, impulsionados pelo crescimento da obesidade, sedentarismo e hábitos alimentares inadequados. O estresse, tanto psicológico quanto físico, também é um fator de risco significativo para essas condições. Estudos recentes apontam que a poluição e o tabagismo continuam a contribuir para a alta incidência desses problemas no Brasil. A gente sabe que respirar um ar poluído faz mal. Mas o que muita gente não sabe é que isso também pode aumentar o risco de problemas cardíacos. Quando respiramos partículas finas, como aquelas emitidas pelos carros, pelas indústrias, elas entram nos nossos pulmões e chegam até a corrente sanguínea. O que isso vai fazer? Vai causar inflamação e dano nas artérias. Um estudo publicado no The Lancet em 2019, mostrou que viver em áreas em altos níveis de poluição pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares em até 20%. Isso porque os poluentes irritam as artérias e facilitam a formação de placas que podem levar a infartos e derrames. Além disso, uma pesquisa do Jornal Europeu do Coração em 2020 revelou que a poluição do ar é responsável por cerca de 15% de morte por doenças cardíacas no mundo. Isso significa que a qualidade do ar que respiramos tem um impacto diretamente na saúde cardiovascular, principalmente nas grandes cidades. A poluição do ar não afeta só quem vive perto das indústrias ou das grandes rodovias. Mesmo áreas urbanas aparentemente limpas podem ter alto nível de poluentes invisíveis, como o PM2.5, que são partículas minúsculas que entram no nosso corpo sem a gente perceber. Essas partículas causam inflamações nas artérias, facilitando o entupimento. Além disso, o PM2.5 pode agravar problemas respiratórios como asma e bronquite, criando um ciclo de problemas para a nossa saúde. Um estudo do Jornal Europeu do Coração em 2020 também revelou que o PM2.5 é responsável por milhões de mortes prematuras por doenças cardíacas e pulmonares todos os anos no mundo inteiro. Nas grandes cidades, essa exposição, então, ainda é muito mais preocupante devido ao alto tráfego e principalmente a atividade das indústrias. Para você ter uma ideia, o PM2.5 ele é tão leve que ele pode viajar grandes distâncias no ar. Então, mesmo que você não more perto de uma fonte poluidora, ainda pode estar exposto a essas partículas. Principalmente, nos dias que tem pouca ventilação ou muitas ondas de calor. Mas como que a gente vai proteger? Verifique a qualidade do ar. Muitos aplicativos e sites vão mostrar os níveis de poluição do ar, inclusive dessa partícula. Use filtros HEPA, que são filtros de ar altamente eficazes, projetados para remover até 99% dessas partículas do ar, inclusive poeiras, pólen, ácaros, bactérias e o PM2.5. Evite sair nos horários de pico. Quando o tráfego está muito mais intenso, os níveis de poluição tendem a ser muito mais altos. Uma vez que a gente já tenha falado de prevenção, de contenção de problemas, enfim, nem sempre dá certo, ou nem sempre a pessoa topa, ou nem sempre a pessoa tem acesso. Uma vez que a pessoa tenha o AVC, uma vez que a pessoa tenha um infarto, é importantíssimo a gente agir para que não aconteça de novo, principalmente, e também minimizar os danos que isso tenha causado. A gente sabe que a doença cerebrovascular, a doença isquêmica cerebral, gera muito comumente uma grande quantidade de sequelas que podem ser limitantes até para as atividades diárias. Já a doença cardiovascular o infarto gera sequela cardíaca. Às vezes, a área infartada, a área que sofre do coração, compromete muito o funcionamento do coração como bomba, limitando as pessoas, a ponto de alguns deles terem dificuldade para trocar de roupa por cansaço, insuficiência cardíaca grave. E hoje em dia, com os tratamentos todos, sejam farmacológicos, sejam intervencionistas, como, por exemplo, no caso da insuficiência cardíaca, as terapias de ressincronização cardíaca, a ablação e até o transplante, a gente pode intervir de forma bastante assertiva. Além disso, é extremamente importante o acompanhamento multidisciplinar, fisioterapia, nutrição, psicologia, porque o paciente que já teve a doença, principalmente, ele tem que aprender a lidar com as suas sequelas, com a sua mudança do dia a dia,
entender que ele precisa se reabilitar, tomar o remédio, enfim. O acompanhamento multidisciplinar é muito importante nesse tipo de paciente, como todos, mas na reestruturação ao ambiente familiar, ao dia a dia do paciente vítima de AVC infarto, faz muita diferença. Um estudo publicado no Jornal da Associação Americana do Coração, em 2017, acompanharam mais de 2.000 adultos e descobriram aqueles que dormiam menos de 6 horas por noite apresentavam um risco muito maior de desenvolver doenças cardíacas, hipertensão e diabetes. Esses riscos foram semelhantes aos observados em fumantes, sugerindo que a privação crônica do sono pode ter um impacto negativo na saúde cardiovascular comparada ao fumo, mas também o excesso de sono, mais de 9 horas por noite, aumentam também muito o risco de infartos e de AVC. Isso ocorre porque o sono insuficiente, de má qualidade ou o excesso também está ligado a níveis elevados de inflamação, de pressão alta e resistência à insulina, fatores de riscos conhecidos para doenças cardiovasculares. O sono ideal para a maioria dos adultos é entre 7 a 8 horas por noite. Então nós temos que entender como que é o horário de trabalho, aonde trabalho, quais são as preferências alimentares. Não basta a gente virar e falar, olha, você tem que consumir menos carne, você tem que consumir menos açúcar, menos gordura, mais vitamina. Disso ele já sabe. O que está faltando é essa orientação de como transformar a rotina e a alimentação dele hoje para uma alimentação e uma rotina mais saudável. Então, o profissional da saúde que trabalha com a nutrição personalizada, ele vai dar orientações pontuais para fazer com que aquele dia a dia do paciente seja de uma forma mais saudável, dentro das condições e viabilidades dele. Buscar ajuda, pessoal, é essencial. Aí a ajuda de psicoterapeutas, desde cedo, desde criança. De repente é interessante começar a fazer uma psicoterapia preventiva, para a gente aprender a lidar com os estresses da vida desde cedo. Aprender a lidar com a gente mesmo, lidar com as nossas lembranças, nossas ideias, esses pensamentos, as emoções que vêm. E com o ambiente, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Aprender a lidar com o ambiente ao nosso redor, que muitas vezes é realmente estressante, não é fácil. E procurar um psiquiatra para te orientar e, se for necessário, iniciar algum medicamento. Os medicamentos têm o seu papel, têm a sua importância, eles ajudam muito em todo esse processo. Na área da medicina, avanços têm sido feitos em tecnologias de diagnóstico precoce e tratamento, como trombólise e procedimentos cirúrgicos para AVCs isquêmicos e hemorrágicos, além de tratamentos que visam reduzir os danos após o infarto. A reabilitação também tem evoluído, proporcionando melhores perspectivas para a recuperação e qualidade de vida após esses eventos. Bom, a fim de prevenir ou evitar essas doenças, derrame, infarto, trabalhar em cima desses riscos que são preveníveis, temos várias formas de lidar com a questão da saúde mental. Ou seja, prevenir e tratar tanto o estresse, quanto lidar com como eu falei há pouco, com as questões das substâncias, das drogas. O álcool, por exemplo, o ideal é que não se experimente, não se aprenda a gostar, não se use, né? Mas se as pessoas bebem bebida alcoólica, seja usado de uma forma controlada, de uma forma mais comedida. E hoje, com relação às pesquisas, a gente tem várias pesquisas mostrando o aumento do AVC, mas também mostrando a qualidade do tratamento, mas que isso ainda não está difundido na população, que esse tratamento ele é muito eficaz, mas intimamente relacionado ao tempo. Então, o pessoal tem que ter consciência que tem que encaminhar esse paciente o mais rápido possível para um hospital, na mínima suspeita que ele está tendo um AVC. Essa questão sobre novas pesquisas, assim, nesse momento está acontecendo várias, assim, não dá nem para citar aqui todas, mas a gente tem de pesquisa desde marcadores, ou seja, dosar algumas substâncias que podem aumentar a chance da gente prever o risco ou tentar se antecipar a doença. Existem novos tratamentos sendo propostos, medicações novas. Recentemente foi lançado no mercado uma substância chamada Inclisiran, que é um remédio injetável utilizado para modificação de lipidemia para abaixar o colesterol, popularmente falando. O mais legal dessa molécula é que ela é a primeira de uma classe completamente nova, que atua no código genético, basicamente. E com isso tem
quase nenhum efeito colateral, com um resultado extremamente potente. Nessa mesma linha de farmacologia, né, de mecanismo já estão sendo pesquisados antihipertensivos, anticoagulantes, sem contar as novas tecnologias de procedimento, aí falando mais da minha área, as novas tecnologias de ablação, de ressincronização cardíaca, até mesmo de marca-passo, transplante, dispositivos extracardíacos, novos procedimentos com congelação para arritmia, robótica, enfim, a gente tem muito a avançar nos próximos anos. Mas o mais importante é focar sempre na prevenção. Por outro lado, alguns alimentos eles são verdadeiramente assim, aliados da nossa saúde. Os famosos cardioprotetores, como peixes ricos em ômega 3, salmão, sardinha, castanha, azeite de oliva, fruta e verduras, ajudam a proteger o coração. Eles reduzem a inflamação no corpo e melhoram o colesterol bom, que é o HDL. Um estudo feito pela Associação Americana do Coração mostrou que dietas ricas em alimentos naturais, como a dieta mediterrânea, podem reduzir até 25% o risco de infartos. A dieta mediterrânea é considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade. É uma dieta famosa por ser uma das mais saudáveis para o coração. Ela é rica em azeite de oliva, peixes, frutas, legumes e é comprovadamente eficaz na diminuição de infartos e derrames. O consumo de alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, vegetais de folhas verdes, ajuda a proteger as nossas artérias e evitar o endurecimento delas, um dos fatores que levam ao AVC. Um estudo recente, em 2023, publicado no Jornal de Neurologia nos Estados Unidos, descobriu que pessoas que seguem uma dieta rica nesses alimentos têm uma chance bem menor de sofrer derrames. Fibras, elas são esponjas que limpam nossas artérias, como frutas, vegetais, grãos integrais, absorvendo o excesso de colesterol e ajudando a eliminá-los. As fibras também regulam o açúcar do sangue, prevenindo de picos glicêmicos, que pode danificar as artérias do coração ao longo do tempo. O potássio, presente em diversos alimentos, como as bananas, abacate, espinafre, ajuda a neutralizar o efeito do sódio no organismo, promovendo o equilíbrio da nossa pressão arterial. Um consumo adequado de potássio pode diminuir o risco em até 24% de AVC, segundo os estudos. Temos também o jejum intermitente, que melhora a saúde cardiovascular, que sugere que, quando feito com uma orientação médica, pode diminuir o nível de colesterol, melhorar a pressão e diminuir a inflamação, que são importantes, principalmente para prevenir de ter doenças cardíacas e infarto. Estudos sugerem que quem consome peixes regularmente tem até 30% menos risco de desenvolver doenças cardíacas. Então, se não tem atividade física nenhuma nessa realidade, a gente vai entrar num acordo de qual é o tempo e qual é o horário da semana que consegue incluir alguma atividade ali devagar com a orientação específica. Se não tem consumo de frutas, verduras, legumes, zero na alimentação, o que será que a gente consegue incluir de alimentação, seja um brócolis com arroz, seja um omelete com verduras? Quais são as preferências alimentares que nós vamos conseguir incluir mais alimentos saudáveis, fontes de fibra, minerais, vitaminas, e menos dos alimentos ultraprocessados e que são carregados em açúcar, gordura, sódio, que são os principais causadores dos acidentes vasculares cerebrais? Ou seja, o que você coloca no seu prato pode ser o seu maior inimigo ou o seu melhor amigo. Comer bem é uma das maneiras mais simples e poderosas de cuidar da saúde do coração e do cérebro. Quanto às campanhas de prevenção, antigamente, para se falar em prevenção de infarto, de derrame, o foco era falar sobre as doenças ou fatores de risco físicos, prevenir ou controlar a hipertensão, cuidar da diabetes, cuidar da obesidade, tratar, não ficar obeso. Mas é claro que esses fatores de risco são super importantes. Mas a gente precisa, hoje em dia, começar a focar um pouco mais também nessa questão do estresse. Então, precisamos cuidar das nossas emoções. Afinal, se as ideias, os pensamentos estão indo para um lugar, um caminho bom, e as nossas emoções estão mais tranquilas, acho que todo o resto agradece. O corpo agradece, a mente agradece, a vida pessoal melhora, a vida social muda também, não é verdade? A vida hoje ela está um pouco diferente de antes, porque o meu braço direito
ele não abre muito, tem uma certa dificuldade com ele. E que mais me ajudou foi fazer físio no começo, fazer 5 vezes por semana. E é, agora eu tô fazendo TO, tô fazendo fono, tô fazendo fisioaquático. Tenho muita gratidão a Deus, principalmente porque eu acredito que Ele guiou os profissionais que cuidaram de mim. Hoje a minha vida está muito feliz, porque eu realmente sou muito grata a cada minuto que eu estou por aqui de forma saudável. Não tenho nenhuma limitação, nenhum tipo de sequela, não tomo nenhum remédio, nada. E eu acredito muito que, principalmente para que eu pudesse revitalizar a minha memória, que foi a única coisa que me desconfortou imediatamente após o AVC, quando eu percebi que eu não tinha memória recente. Então eu li uma frase de um livro, a segunda frase já não fazia sentido porque eu não sabia o que eu tinha lido na primeira. O que me ajudou muito, que minha mãe até fez uma meio de campo, me ajudou demais me dando aqueles livrinhos de palavra cruzada. Então eu fazia muitas palavras cruzadas no dia. Isso foi me dando mais consistência nas informações e leitura. Né? Pegava livros que eu gostava, mesmo não tendo a noção do que eu tinha lido na página anterior, eu fazia disso um exercício constante na minha vida e foi muito positivo. Ficava tentando lembrar o que eu tinha comido um dia antes, né? Tentando fazer com que essa memória ela ficasse mais ativa. E como forma de alerta, falar aos jovens, né, pessoas que têm aí entre os 20 e 30 anos, cuidar da saúde, para que nós possamos viver de forma melhor, de ter uma boa estabilidade de saúde, para que a gente possa se cuidar cada vez mais e se prevenir de um AVC. Eu sou Larissa Martins, tive um AVC isquêmico aos meus 20 anos de idade. Desde então eu venho me recuperando não somente para mim, mas também para ajudar outras pessoas que também tiveram AVC.